Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da TV Aqua. Hoje estaremos aqui recebendo duas personagens que eu acho de fundamental importância para uma boa gestão condominial. Está aqui do meu lado, como sempre, meu parceiro, companheiro de jornada, Anderson Lins, que é gerente do nosso condomínio. E hoje também recebo uma ilustre presença que veio de Recife, ele que vai tratar sobre um tema fantástico que eu acredito que vai esclarecer bastante qual o papel da administradora no condomínio, do síndico e da gerência condominial, ou seja, do zelador, como muita gente trata. Estou recebendo em nossos estudos João Andrade. E eu gostaria de dar as boas-vindas, João, a você. Seja muito bem-vindo, amigo. Eu que agradeço o convite, me sinto honrado de estar com o senhor, com o Anderson, num espaço tão especial que é chegar perto dos condôminos de maneira diferente, aproveitando a tecnologia para trazer mais informação para o condômino. Para vocês terem uma ideia, João Andrade é o senhor da Precisa Prime, já está situado em Caruaru há 7 anos. Isso. Aniversariou esse mês de março. Dia 16, exatamente. Exatamente. E sua empresa já está no mercado há 23 anos. Recife, área metropolitana, atua também no estado de Alagoas e na cidade de Campina Grande. E em Caruaru vem desenvolvendo esse trabalho juntamente com o nosso condomínio, não é isso, Anderson? Perfeitamente. João... Antes, você também teve uma experiência muito boa com a Precisa, sim, né? sim. E ainda hoje são parceiros ali que... Temos uma parceria aí de cerca de 10 anos, acredito, Isso. já. Acho que é um pouco mais, viu? É, né? É um pouco cerca mais. de 12, 13 anos nessa faixa. Eu já tenho 18 anos com condomínio. Então, foi uma experiência muito boa, aprendi muito, né? Enquanto estive ali fazendo parte do corpo da empresa, né? Aprendi justamente com o João Andrade, que foi a primeira pessoa com quem eu tive contato, a administradora, e foi me dando suporte aí ao longo desses 12, 13 anos até aqui. Pois é, esse tema eu fiz questão de trazer ele para a pauta hoje, porque na qualidade de síndico eu tenho percebido que há um tripé para que essa gestão do condomínio seja de sucesso. A administradora, síndico e o zelador, ou seja, o gerente. Isso. João, qual a importância da administradora para promover o sucesso de uma gestão em um condomínio, principalmente na qualidade do nosso condomínio Aqua Home Club? É o seguinte, a administradora, por muitas vezes, ela é questionada por uma série de coisas. Quais os trabalhos que ela faz? Essa pergunta é muito comumente feita quando um condomínio vai bem. Quando o condomínio está todo ajustado, tudo regulamentado, tudo feito meticulosamente, aí as pessoas perguntam, mas para que administradora? A administradora serve exatamente para isso, para deixar o condomínio tranquilo. A gente poderia fazer uma analogia aí que uma boa administradora, Anderson, é igual um bom juiz numa partida de futebol. Quanto mais discreto ele é, mais eficiente. Eu ia dizer exatamente isso, que mestre. Bom. Exatamente. Quanto menos a administradora aparecer, quanto menos o síndico aparecer, mais o jogo está sendo bem feito. Legal. Eu queria que Anderson também participasse na qualidade de gerente. Para você, Anderson, atuar bem no nosso condomínio, quais são os requisitos de uma boa administradora para que ela possa lhe dar um bom suporte? Primeiramente, a questão de comunicação, né? Quando existe uma boa comunicação entre a gerência e a administradora, entre a administradora e os condôminos, acredito que dá muito certo, né? A gente consegue ali informar os condôminos dos procedimentos corretos, a questão das regras, das normas. Eu acho que o mais importante aí é a comunicação, é manter essa comunicação sempre atualizada, né, para que a gente possa dar um suporte maior, né, para os nossos condôminos. Muito bem. João Andrade, como o síndico deve se relacionar com a administradora? É importante, por mais que a administração ela tenha um escopo único, né, você tem que fazer aquilo certo, tem as controladorias, todas as formas de regulamentar, mas é preciso que o síndico diga qual é o seu estilo de gestão. É preciso que o síndico diga, eu gosto das minhas coisas assim, assim, cria uma régua
de comportamento. Porque é diferente de um síndico que tem experiência com grandes empresas, que vem de corporações maiores, e diferentemente daquela pessoa que é síndico, mas nunca teve essa experiência por decisões pessoais. E aí você precisa que cada síndico desenhe exatamente como é que ele quer fazer uma gestão. E é muito bom trabalhar com o síndico quando ele sabe exatamente qual é a principal característica da função dele. Algumas são imutáveis. A comunicação, como o Anderson falou. É importante que o síndico determine qual o horário que ele está disponível, porque o síndico ele tem a vida profissional dele, ele tem a vida pessoal, então ele está ali contribuindo para a manutenção do condomínio, para a preservação do patrimônio de todos, mas ele precisa dizer, ó, me procurem, mas eu vou responder tal horário, se alguém quiser conversar comigo, me procure tal dia, passe uma mensagem, eu vou responder quando possível. Essa comunicação é importante, ela não tem que ser imediata, 24 horas por dia, mas ela precisa existir para que o condomínio entenda que a demanda dele, a sugestão, a crítica, o elogio, seja recepcionado, para a partir daí haver solução, se for, por exemplo, uma solicitação. Então é preciso ter uma comunicação. A base principal de uma gestão, seja ela empresarial, condominial, de relacionamento, é comunicação. Muito bem. Anderson e João, existem duas classificações de síndico no mercado. O síndico morador, que é o síndico orgânico, aquele que mora no condomínio, tem a sua unidade lá, residindo lá. E existe a figura do síndico profissional. Para a administradora, a relação administradora versus síndico morador e síndico profissional, há alguma diferença nesse relacionamento? Fazendo uma observação, o síndico profissional ele não existe. Esse nome profissional legalmente não existe. Ele não está no Código Brasileiro de Ocupação. Não existe ainda essa definição. Isso é um problema, porque as responsabilidades, as atribuições, elas não existem enquanto profissão. Ela existe enquanto uma ocupação, que não é uma profissão, de um cargo eletivo. O síndico é eleito. Né? Então, vai ser eleito um síndico, seja ele condômino, seja ele externo ao condomínio. Eu exerço a profissão de condomínio profissional, que eu prefiro chamar de síndico externo, desde 96. Então, eu sempre estive ocupando algum cargo de síndico desde 96. Hoje, menos, porque eu me concentro mais na parte da administração, não na parte da sindicatura. Mas existe uma diferença. O síndico profissional ele consegue ter mais frieza nas decisões, nas reuniões, ele consegue conduzir as coisas com uma certa cautela, sem uma emoção mais aflorada. Eu vou falar aqui mais no sentido dos problemas. Quando o síndico é condômino, é muito mais fácil haver um aborrecimento entre as partes, entre os pares, que são condôminos, são iguais, já se conheciam de antes, existe uma certa intimidade, e aí depois que o condômino vira síndico, as tratativas não são mais as mesmas de quando eram só vizinhos e conhecidos. Perfeitamente. E aí, nesse momento, se o síndico condômino ele não for perspicaz para separar as coisas do que está sendo discutido, que é de interesse comum, ou se é uma discussão pessoal. Ele precisa separar essas coisas e, às vezes, entender o condômino, entender que esse movimento, que essa fala, que essa talvez agressão é pela proximidade, não é pela responsabilidade tão somente. Então, o síndico profissional ele consegue ter essa distância e tentar trazer um certo profissionalismo para a gestão. Não obstante, existem síndicos condôminos que são muito eficientes no que fazem. Né? Então, o que faz com que esse mercado de síndicos externos, ou chamados síndicos profissionais, cresça, é essa relação interpessoal entre condôminos, que dificulta, às vezes, um condômino aceitar essa função. Encontrar um condômino no elevador, na garagem, no salão de festa, na piscina, e ele não ter o espaço que ele quer usar. Ele vai ter que estar usando a piscina e, ao mesmo tempo, ter que dar explicação sobre as contas, por que não fez isso, por que não fez aquilo.
Então ele começa a perder a oportunidade de usar a área comum, o seu convívio de maneira adequada. Ele vai estar usando aqueles espaços para estar respondendo a condôminos. Perfeito. Anderson. Pergunto, o senhor sofre essa dificuldade hoje enquanto síndico ou não? Ou não percebe isso? Muito interessante a gente conversar com quem já tem uma bagagem, teve a experiência, vivenciou isso no dia a dia. E vocês dois são pessoas que já sentiram na pele todos esses comportamentos. É incrível como o que o João falou faz muito sentido. Você, principalmente quando é um síndico que é bem relacionado com a sociedade, não só com o prédio, então ali circulam pessoas que entram, que saem, e essas pessoas já conhecem o síndico. E muitas vezes, por conhecer o síndico, como é o jeitinho brasileiro, eu converso com o síndico que é meu amigo. Exato. Às vezes ele só conhece, mas já passa a ser amigo. Uhum. Então, eu venho aprendendo, agora principalmente na segunda gestão, que a minha função é representar os moradores, sim, mas não aos caprichos individuais. Representar de maneira legal, seguindo regimento interno e a convenção. Se eu tiver a sabedoria e a capacidade de, não friamente, no sentido de ser robô, mas consciente que, seguindo o que foi determinado em assembleia, escolhido pelos moradores, então eu estou acobertado de qualquer dano que porventura venha surgir lá na frente. É assim, João? Exatamente. A cada ano que passa, os condomínios eles estão sendo muito mais cobrados do ponto de vista da legislação. O condomínio é considerado uma empresa, mas não é uma personalidade jurídica constituída. Mas ele tem que obedecer, por exemplo, regras de contabilidade. É aí onde entra a eficiência da administração. Exatamente. Se não for boa, se não atuar como empresa, aí o condomínio desmorona. Exatamente. Essa situação do síndico, ele precisa saber logo do começo que existem regras mínimas para alguns, mas para mim são as máximas. Eu preciso obedecer o Código Civil, que é a Lei 10.402, eu preciso obedecê-la no que tange a parte de condomínios. Existe a Convenção de Condomínio, antes dela tem a Lei de 13.491. Existe a Convenção do Condomínio, que ela já é particular, cada condomínio tem a sua. E existe o regimento, que cada condomínio tem o seu. Perfeito. Então, essas regras, o regimento interno é uma decisão da comunidade, porque isso vai gerenciar as relações intramuro, ou seja, a convivência entre os condôminos, como deve se comportar a gestão, como se deve comportar o gerente, a portaria, quais são os direitos e deveres dos condôminos, que na verdade é uma transcrição do Código Civil, que traz também na Convenção e traz também no regimento muitas vezes. E obedecer isso, seguir isso, é a regra necessária para qualquer gestão, para qualquer síndico. Mas eu acho que a chave não está eu citar isso. Código Civil, lei, convenção, regimento. Pode se tornar agressivo. Exatamente. É eu trazer isso de uma maneira coloquial, de uma maneira de responsabilidade, dizer eu estou fazendo isso para o nosso bem, porque se eu não fizer eu posso causar um dano ao condomínio, ter uma multa. E aí o condomínio vai parando. Por quê? Não, porque existe uma lei. Então você não começa a dizer respeita o regimento, respeita a convenção. Não. Olha, isso que está acontecendo atinge aqui. Isso pode dificultar a gente lá na frente. Então, muitas vezes, é como eu chego no condômino. Não é ser emissão de uma multa, cobrar uma multa, penalizar. Eu escuto muito nos condomínios, é assim, o órgão que mais dói é o bolso. Não. O que mais dói é a consciência. E aí deve haver uma concluência entre esse tripé que nós citamos, né? Administradora versus síndico versus zelador. Uhum. Então, se esse comportamento condiz, né? E se a intenção... E nós tivemos esse exemplo agora na Assembleia, para fazer o reajuste e tal. De repente tem caixa, tem dinheiro, porque vai precisar aumentar. Mas não foi um aumento, foi uma atualização, né, de um percentual do governo, e isso justamente é para poder garantir a saúde financeira do condomínio
e não está precisando mexer num capital de giro a nível de empresa, vamos dizer assim. Isso. A administradora de um condomínio, ela agrega valor ao condomínio. Eu queria aproveitar quando ele diz agrega valor ao condomínio, Anderson, e você hoje já vem conduzindo também algumas assembleias, juntamente com a Precisa, com a Ana Paula, eu queria fazer um elogio também a você. Na implantação do condomínio, eu vi vocês ali como super-heróis. E o João Andrade, eu passei a admirar o seu perfil conduzindo uma assembleia, porque você tem um diálogo, tem uma comunicação, que é justamente quando eu falei precisa ser concluente, você citava as regrinhas, o regulamento, o regimento, vamos seguir as normas, seguir a lei, mas nunca de maneira agressiva, ou seja, uma comunicação saudável, flexível ao entendimento de todos. Era assim que Jesus fazia, né? Sabia como... Um dos maiores direcionamentos que eu tive durante o aprendizado com o João Andrade era justamente essa parte de como chegar no condômino, né? De como tratar o dia a dia. Como já foi falado anteriormente em outros podcasts aqui que a gente fez, em outros episódios, justamente falando sobre a forma de tratar, né? O condômino infracionou, não necessariamente eu tenho que emitir uma notificação, emitir uma multa, né? Abre o diálogo, né, através de uma mensagem ali, de uma ligação, tenta entender o cenário em que se criou essa infração para depois tomar a decisão. Se de fato vai haver uma multa, vai haver, na verdade, uma notificação, depois uma multa, ou até nas situações nem chega nisso, né? Porque a gente começa a orientar e na orientação a gente já consegue atingir o nosso objetivo e o condômino ele consegue obedecer às regras de uma forma tranquila. Perfeito. João, antes de encerrar, né, tá tão gostoso aí o bate-papo. Pois é. A gente gostaria que o tempo parasse, mas nosso podcast a gente faz ele curtinho para que as pessoas possam ouvir sem cansar. Isso. Mesmo sendo tão gostoso. Eu gostaria que você acrescentasse alguma informação que você acha importante para as 200 unidades que você administra. Manda um recado para a gente. Eu quero agradecer a oportunidade de trabalhar com vocês. Esse é o principal mote da nossa conversa, do convite de estar aqui. Eu quero ressaltar que uma gestão de um condomínio, ela se desenha no começo, na origem. Eu costumo dizer nas minhas reuniões de implantação de condomínios que a gente tem que evitar vícios de origem. E o ACO, eu acho que é um sucesso disso. A gente teve uma recepção muito grande das orientações que a gente pôde contribuir. E isso fez com que o Aqua hoje fosse referência, não é referência em Caruaru. Eu estava numa reunião ontem e o Aqua foi citado como um exemplo. Eu fico muito feliz porque o Aqua também é administrado pela Precisa. E aí o Aqua ele teve uma recepção muito grande das orientações de funcionamento, de qual é o relacionamento que tem que ter com a construtora. Às vezes as pessoas entendem que é para brigar com a construtora, porque não sei o quê, por isso, por aquilo. Não. Se você for no diálogo, você resolve. Se no diálogo não resolver, aí você procura os caminhos legais. Mas antes você vai tentar resolver os problemas, identificar os problemas e fazer com que eles sejam resolvidos. E no Aqua, a gente foi muito feliz porque desde o começo a gente conseguiu levantar situações da época da construção, da época do início, e tentar responsabilizar. De quem é essa responsabilidade aqui? Isso aqui é de quem? É da construtora? Vamos sentar com a construtora? Não, gente, isso aqui é a gente que tem que fazer, isso aqui é do condomínio. E isso é muito bom porque você dá um início saudável ao empreendimento. Por isso que a gente está junto há tanto tempo, sem nenhum atrito, sem nenhuma rusga nesse momento, porque a gente conseguiu começar bem. E faz muito sentido o que o João está falando, Anderson. Você que participou também da implantação, né? Foi toda aquela loucura, mesmo a implantação iniciando um pouco retardada, se fosse um pouquinho antes, vocês teriam batido uma bolinha mais legal ainda. Mas é o seguinte, hoje a gente está colhendo frutos de uma boa implantação, que foi uma boa relação condomínio versus construtora. Que nós estamos realizando os serviços de reparação no condomínio, ainda dentro da garantia. Exatamente. Mesmo já passando um pouquinho do prazo. Isso, mas porque a gente obedeceu, fazer o aviso, registrar o pedido, ter o acompanhamento via e-mail documentado, que a gente citou aquilo dentro da garantia. Então esse é o silêncio da administradora trabalhando em prol
de uma prevenção de problemas futuros. Exatamente. Existe hoje o direito preventivo, a contabilidade preventiva, e isso é muito bom, porque a gente evita o atrito. As pessoas falam muito, não, a gente tem que fazer aqui, evitar, administrar o conflito. Eu disse, não, eu não quero conciliar conflitos, eu quero evitá-los. Perfeito. Perfeito. Fechou com chave de ouro. Pessoal, eu quero agradecer demais a audiência de vocês. Fiquei muito feliz com a presença de João Andrade. O Anderson nem se fala, que já é meu fiel escudeiro, está sempre aqui no nosso podcast. E dizer que esse episódio vai ser um sucesso, porque você colaborou bastante, João Andrade. Fico muito feliz com sua presença. E agora você pode se despedir do nosso episódio de hoje. Eu quero mais uma vez agradecer aos condôminos, ao convite, e dizer que qualquer situação, a gente precisa de um bom comandante. E o comandante, no caso de um condomínio, é o síndico, não é a administradora. A administradora é principalmente um auxílio ao síndico. Ele é quem diz a gestão, ele é quem diz os encaminhamentos. A gente é apoio. E se hoje o Aqua está com um conceito elevado, como eu disse, que foi dito ontem numa reunião, é mérito de todos os condôminos, mas principalmente daqueles que encabeçaram a gestão e estão encabeçando, como é o seu caso. Então, eu quero parabenizar o condomínio, parabenizar o Anderson pelo excelente trabalho de vocês. E para fechar essa informação, pegando o gancho de João, eu me sinto na condição de aluno que tem um consultor e tem uma mentoria. E assim nós fechamos nosso podcast. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço.